sem medo de arriscar, mas com prudência, evidentemente. E aí nós vimos que neurose de aprovação é a necessidade de receber a aprovação das pessoas significativas. O neurótico de aprovação, quando ele é rejeitado ou quando ele não é aprovado, ele definha emocionalmente. Ele tem a necessidade de receber a aprovação das pessoas significativas, até certo ponto. Isso é saudável e desejável. E eu falei desejável. Nós desejamos a aprovação, mas nós não precisamos necessariamente da aprovação dos outros. Uma coisa é desejar e outra coisa é precisar. Se eu tiver a sua aprovação, ótimo, vai ser um plus para mim. Mas se eu não tiver, eu vou viver a minha vida. Até porque ninguém agrada todo mundo, não é verdade? Muito bem. E aí nós vimos por que é irracional querer ou precisar demandar amor e aprovação dos outros. Primeiro, porque é virtualmente impossível agradar a todo mundo. É impossível. Por mais que você se esforce. Em segundo lugar, porque quanto mais você busca amor, cuidado e aprovação dos outros, menos respeito, cuidado e aprovação você tem nos outros. O efeito é contrário. Porque essa busca neurótica é uma busca distorcida, infantil. E isso produz rejeição e reprovação por parte dos outros. Em terceiro lugar, porque você cria expectativas irreais quanto à quantidade e à extensão do amor, cuidado e aprovação dos outros. Um pouco é bastante. Para outros, o muito é insuficiente. Então você cria essas expectativas irreais. Quanto o outro deve amar você? Quanto o outro deve cuidar e aprovar você? E até que ponto? Isso é irreal. Quanto mais você exige amor, mais gostável você acha que deve ser. O gostável aí foi eu que inventou, tá? Você acha que precisa se apresentar gostável. Eu tenho que me colocar bonito, bonita, né? Eu tenho que dizer tais palavras, me apresentar desse jeito, deixar de dizer isso, de fazer aquilo. Eu tenho que ser gostável para continuar merecendo e recebendo a aprovação dos outros. Isso é tortura. Isso é tortura. Quinto lugar, quanto mais você busca amor e atenção dos outros, mais você revela. A maioria não quer estar perto de uma pessoa que precisa ser gostada o tempo inteiro. Você passa a viver para atingir as expectativas dos outros, em vez de gastar energias para atingir os seus alvos. Na tentativa de ser gostável, você passa o tempo inteiro, ou pelo menos 80% do seu tempo, tentando cosmetizar a sua vida, se arrumar no sentido emocional, físico, etc., para agradar. E aí você perde o seu foco. É por isso que nós estamos, desde a semana passada, trabalhando muito essa questão do foco, para que você tenha segurança de si mesmo, de si mesma. E quando você tem segurança de si mesmo, a aprovação dos outros, repito, é um plus. É algo a mais, mas não é uma necessidade. Certo? Muito bem. Por isso, nós trouxemos algumas dicas, algumas sugestões. Desenvolva sintonia intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal no sentido interno, de você para si mesmo. E interpessoal na relação com os outros. Se você consegue desenvolver essa sintonia consigo e com os outros, você sai dessa linha da neurose de aprovação. As suas relações são muito mais saudáveis e a sua relação consigo próprio é mais saudável ainda. E isso tem algumas pernas importantes. Curiosidade. Vamos falar inicialmente em relação a você mesmo. Seja curioso ou esteja curioso com o que se passa dentro de você. Isso é muito importante. Nós passamos a maior parte do tempo fora de nós mesmos. E dentro de nós mesmos há uma espécie de piloto automático que vai conduzindo a
nossa vida. E tem muita gente que diz, a minha vida quem está conduzindo é Deus. Mas na verdade a vida está tão bagunçada que eu pergunto, esse condutor está meio complicado. Não é? Deus conduz a minha vida quando eu coopero com Ele. Então eu opero com Deus, operamos juntos para que a minha vida esteja dentro do compasso que Ele quer. Mas Ele não marioneta a minha vida como se eu fosse um bonequinho que Ele manipula. Não é assim que funciona. Nós somos cooperadores de Deus na construção da nossa história, da nossa vida. Correto? Curiosidade, abertura, esteja aberto ao que vier. Lembram-se do exercício que nós fizemos há pouco? Esteja aberto ao que vier. Porque a nossa mente, de certa forma, ela é autônoma. Você não controla o que você vai pensar e quando um pensamento entra na mente. Controla? Não. Já citei aqui para vocês quantas vezes eu me pego cantando uma música do tempo do Hong Kong. Normalmente aquelas músicas bregas que eu escutava na feira de Serra Talhada. Eu quero tirar aquela música da minha mente, mas ela continua ali. Parece uma vitrola maluca. Aí eu começo a cantar um hino, mas quando eu paro de cantar, ela volta. Ou seja, nós temos, lembram-se, nós vimos isso, nós temos muito pouco controle sobre nossa própria mente. Muito pouco controle. A porção que nós podemos controlar é muito pequena. Então é esse fluxo inteiro. Apenas observe, seja curioso, acolha o que vier. Terceiro, aceite. Quarto, ame. Amar a si próprio é tão importante quanto amar os outros. E amar a si mesmo significa ter boa vontade para consigo mesmo, apesar de qualquer coisa. Amar é ter boa vontade para com a pessoa amada. Amar a você mesmo é ter boa vontade para consigo mesmo, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Eu só posso amar os outros se no si mesmo há expressões e exercícios de amor, de autoaceitação. Autoaceitação não significa dizer, eu sou assim, vou continuar sendo assim, quem quiser que me aceite assim, quem não quiser. Não é essa a postura. Mas é a sintonia consigo próprio, com o seu lado claro e o seu lado escuro, porque ninguém tem apenas o lado claro. Tá bom? Foi isso que nós vimos. E aí estamos trabalhando desde a semana passada nesses pontos aqui, e eu concluo hoje esses pontos, tá? Então, nós vimos que é importante que você descubra o que você realmente quer fazer na vida. E realize aquilo que você quer fazer na vida. Lembre-se, nós estamos falando de neurose de aprovação. Quando você descobre o que você quer na vida, faz disso um foco e caminha nessa direção, você adquire segurança de si. Então a aprovação dos outros não controla mais a sua vida, porque você sabe o que quer, sabe onde quer chegar, conhece a si próprio, seus pontos fortes, seus pontos fracos, sabe os passos para chegar lá. É exatamente esse o ponto para o qual eu quero levar vocês. Muito bem. Então, o que foi que nós vimos? Que pontos fortes e pontos fracos são elementos importantes em termos de autoconhecimento. O que é aquilo que você faz de maneira bem natural. Você não precisa de muito esforço para fazer. É uma segunda natureza, é espontâneo. Não é? Você faz com naturalidade. O tempo passa, você nem percebe, de tão envolvido que você está. Isso é um ponto forte. Um ponto fraco é aquilo que você faz com um esforço exagerado. Outro dia, a descarga da minha casa estava com um vazamento. Eu comprei um kit novo. Eu passei quase um dia inteiro para trocar
Porque eu desmontei e não sabia mais montar. Né? Percebe? É claro que isso é um exemplo assim, fora do contexto normal do cotidiano, mas tenha isso em mente. Um ponto forte seu é aquilo que você faz com naturalidade, com alegria. Né? Não é um peso. E um ponto fraco é aquilo que você faz com dificuldade, se sente frustrado, a coisa não rende. Você faz por causa do dinheiro, porque tem que pagar as contas, você tem que pagar mesmo, e não tem como fugir disso, é claro. Por isso que nós falamos do plano B, lembram-se disso? Mas outra hora a gente volta. Semana passada nós falamos de foco. Né? Seus pontos fortes, seus pontos fracos e foco. Qual é o seu alvo na vida? Qual é o seu lugar de chegada? Para onde você está caminhando? Você tem clareza quanto a isso? Se não tem clareza quanto ao seu foco, seu lugar de êxito, esse lugar de chegada, a sua caminhada não é justificada. Você está dando voltas em torno de um ponto e caminhando para ponto nenhum. Eu até usei essa ilustração. Eu estou me movimentando? Sim. Mas estou indo para algum lugar? Não. Não estou. Tem muita gente que passa a vida se movimentando, mas não está caminhando para lugar nenhum. Isso produz doenças emocionais. Tristeza, frustração, estresse, problemas relacionais. Porque a pessoa não definiu um foco a partir de seus pontos fortes. Está operando a partir de seus pontos fracos sem saber onde quer chegar. E aí as emoções ficam completamente atrapalhadas. Tá? Então, foco tem a ver com visão. Eu trago a palavra foco porque a palavra visão é muito trabalhada no mundo corporativo. Mas no nosso dia a dia, vamos falar de foco. E aí eu trouxe para vocês a questão de Odisseu, na Odisseia de Homero, quando ele, depois da guerra de Troia, a visão dele, o foco dele era voltar para casa, para sua Penélope. Lembram-se da Penélope, a perfeita? Enfim, voltar para casa. Então, essa visão, esse foco, criou uma Odisseia, uma aventura. Porque esse era o foco dele. Ele podia ter ficado na ilha da ninfa, que lhe dava tudo, de amor a poder e riquezas, mas ele tinha um foco definido. E quando a gente tem uma visão, enquanto a gente não vai atrás daquela visão, a vida para do ponto de vista emocional. A gente se frustra. Descubra qual é o seu foco, qual é a sua visão, porque é isso que vai legitimar a sua vida. E a gente tem um espaço muito curto de vida, de tempo nesse mundo. Vimos também um outro indivíduo mais moderno, mais presente, mais contemporâneo. Quem é? Ayrton Senna. Né? Ayrton Senna tinha um foco bem definido. Quando ele entrava na pista de corrida, qual era o foco dele? O pódio. O pódio. Né? O que será que ele via quando estava no pódio? Ele via o povo vibrando nas arquibancadas, ele via os jornalistas se atropelando para tirar uma casquinha da fala dele, os fotógrafos querendo ter uma imagem dele. Não é? Ele via do topo, ele via do lado direito, do lado esquerdo, mais abaixo dele, 2 colegas. Enfim, qual é o seu foco? Qual é o seu pódio? Tá? O que você vai ouvir quando você chegar lá? Imagine isso. Tudo começa na mente. Nenhuma forma ocorre sem que primeiro esteja na mente. Certo? Essa cadeira aqui, primeiramente esteve na mente de quem a inventou. Antes de se tornar material, primeiro é criada na imaginação. Digamos que seu foco, sua visão é se tornar um médico. O
que você vai ouvir quando você chegar lá? Ouvir dos colegas, ouvir dos pacientes, ouvir de alguém que você ajudou a salvar a vida. O que você vai ouvir? Tá? O que você vai ver? O que você vai sentir quando você chegar nesse lugar? Isso define o seu foco. Isso define a sua visão. E aí você tem um lugar de chegada, um lugar de êxito. Muito bem, a roupagem. É muito importante você ter um foco definido. Porque isso vai definir o seu comportamento. Isso vai definir emoções, sentimentos e relacionamentos. Certo? Muito bem. Então vamos para frente. Compreenderam até aqui? Agora, não basta ter um foco. É fundamental estreitar o foco. Quem é fotógrafo aqui? Alguém tem algum fotógrafo aqui? Não veio hoje, né? Muito bem. Mas quando um fotógrafo quer pegar uma imagem de um objeto pequeno à distância, o que é que ele precisa usar? Além do zoom, né? O zoom é para os mortais, como nós. Mas, já viu aqueles fotógrafos amostrados? A máquina desse tamanhozinho, a lente é do tamanho de... Né? Por quê? Porque com aquela lente ele consegue estreitar o foco de tal forma que ele pega exatamente a imagem que ele quer. Né? Na vida é assim também. Se o seu foco é muito aberto, você se perde. É preciso estreitar o foco. Porque se você não estreita o foco, acontece o que Padre Vieira já pregava no século XVII. Padre Vieira dizia o seguinte: quem levanta muita caça e não persegue nenhuma, não é de admirar que volte para casa de mãos vazias. Eu estou vendo aí uns suspiros, gostaram? Foi? Mas é a mais pura verdade. A mais pura verdade. Isso nos negócios, na vida familiar, na vida espiritual, em qualquer situação, é fundamental estreitar o foco. E não espantar muita caça, porque você fica sem nada. Estreite o foco. Muito bem. Você já tem um foco. Você estreitou o foco. Mas agora você precisa dar passos para chegar lá, não é verdade? Sim. Porque, veja bem, o foco é aquilo que você ainda não alcançou. Você estreitou o foco, agora você tem que dar passos para chegar lá. Sem passos, você fica estancado no mesmo lugar, apenas contemplando o foco. Ah, se eu chegasse, como eu quero chegar lá. Mas o que você está fazendo para chegar lá? Cada passo ou cada ação precisa ser, na verdade, um passo a mais na direção do foco. Correto? Nosso grande problema é que, mesmo quando nós temos um foco, nós não temos um planejamento estratégico. Nós vamos na vontade, na intencionalidade. E intenção é intenção. Já diz um ditado popular que de boas intenções, não é? Você tem que ter um planejamento. O mínimo possível. Quais são os passos que eu vou dar para chegar nesse lugar? Eu já sei onde quero chegar, já estreitei o foco, mas eu preciso eleger passos para chegar lá. Definiu os passos? Agora você vai precisar de valores. E esse é um ponto
tão importante quanto os outros. Não somente no mundo corporativo, mas na vida individual. Porque a gente não vai chegar lá nesse foco de qualquer jeito. Não é verdade? Nós precisamos atuar com valores claros, de respeito, de consideração pelo outro, de humildade, de cooperação. Eu não sei quais são os seus valores, mas se os seus valores não estiverem, de certa forma, dando substância e significado aos seus passos, os seus passos vão atropelar pessoas e situações. Por exemplo, se o meu foco é chegar lá no banheiro, tá? Eu não posso fazer isso de qualquer jeito. Eu posso chegar lá se eu sair pisando na cabeça de vocês, não posso? Posso até chegar, se alguém não me der um tapa, eu posso até chegar lá, mas eu vou atropelar tanta gente, eu vou machucar tanta gente, e vou me machucar também. Não é verdade? Ou seja, nós não fazemos a coisa de qualquer jeito. É importante definir os valores. Definido o foco, definidos os passos, definidos os valores, o que é que tem que fazer agora? Ação. Não é fácil assim, não. E esse é um ponto tão importante quanto os demais. Porque se você planeja e não faz nada, o que é que acontece? Nada acontece. Nada acontece. Não é verdade? Então, ação. Por exemplo, vocês já imaginaram Steven Spielberg? Ele tem uma ideia, tudo começa com ideia, né? Tem uma ideia de um filme, né? Escolhe um roteiro, tem um roteiro bacana, né? Ele consegue investidores, produtores, né? Ele consegue um estúdio de filmagem, está tudo planejado, tudo bonitinho, os atores, atrizes, tudo ali. Mas enquanto ele não fizer isso aqui, luz, câmera, ação, o filme não sai do papel. Na minha caminhada como conselheiro, eu tenho escutado muita gente carregada de problemas emocionais exatamente por causa desse ponto. Não conseguem dar sequência ao planejado, ao desejado. Por isso, eu quero trazer para vocês dois conceitos importantes. O conceito de contemplação e o conceito de ação. Contemplação tem dois aspectos. Tem um aspecto espiritual. Contemplação no aspecto espiritual é o lado devocional. A contemplação das coisas de Deus, das coisas do Espírito, das coisas não materiais. Há pessoas que são mais contemplativas que outras. No contexto da igreja, nós somos educados à contemplação, não é? Alguns temperamentos são mais de contemplação. O melancólico, por exemplo, ele gosta de estar sozinho, de pensar na vida, de ler um bom livro e ficar pensando sobre aquele livro. É muito mais dado à oração, à devoção, de estar ali a sós com Deus. Há outros temperamentos, como o colérico, que não consegue. O colérico, se ele passar 5 minutos orando, para ele já é recorde. Já pode entrar no livro dos recordes. Nada errado com isso. Não, nada errado. Nada errado em princípio, ou a princípio. Em princípio sim, mas a princípio não. Há uma diferença entre a princípio e em princípio, né? A princípio não tem nada errado, mas em princípio sim, porque nós devemos exercitar a disciplina da oração, da leitura da palavra e da meditação. E mesmo o colérico pode fazer isso. O melancólico faz com mais facilidade, porque é o seu ponto forte. Correto? Agora,
Nós precisamos dos dois tipos, os que contemplam e os que agem. A outra conotação de contemplação é a contemplação do planejamento. Você consegue planejar, escrever, botar no papel, imaginar. E imagina tanto, vai dormir e fica pensando no projeto e tal. Mas na hora da ação não tem o que a gente chama no popular de pegada, né? O que pode ser feito aqui? É claro que nem todo mundo é empreendedor. O empreendedor já vive muito nesse mundo aqui de ação, né? E nem sempre ele contempla, nem sempre ele planeja. Eu sempre conto essa ilustração. Um indivíduo que tem um perfil introvertido e o outro que tem um perfil extrovertido mais puxado para o colérico. Eles dois chegam na beira do rio, tem um baú com um tesouro do outro lado. O que é que acontece? O colérico já salta no rio para chegar do outro lado. Porque ele quer chegar no alvo. O negócio dele é ação. Também. O melancólico chega, vê o tesouro, se encanta, mas aí ele olha a água, vê se tem jacaré de um lado, do outro, bota o pé na água para ver se está gelada, se é fundo. E aí Aí quando ele tem segurança, ele salta no rio. O que acontece? Quem ganha? Quem ganha? Quem é que ganha? Depende, né? Depende. Normalmente o colérico ganha, mas muitas vezes ele perde, porque tem um jacaré que ele não parou para olhar. Entendeu? E aí o melancólico passa e dá tchauzinho para ele na boca do jacaré. São diferentes maneiras de atuar diante de um foco. Não é? Mas o que é importante é você imaginar o seguinte: é fundamental esse estágio aqui da contemplação. Mas enquanto você não chegar na ação, e se você sente que não tem mesmo jeito para executar um projeto, associe-se a alguém que tem essa característica. Nós já superamos o tempo do individualismo, de você fazer voo solo. Hoje nós estamos vivendo na era das conexões. Da globalização. Das conexões. Então busque alguém. Ação, tanto é fundamental. Tá compreendido até aqui? Faça alguma coisa, por menor que seja hoje. Estratifique, quebre em pedacinhos o seu projeto. Por isso, eu termino com essa palavra Mahatma Gandhi, que conseguiu unir contemplação e ação. Pouca gente consegue fazer isso. Mahatma Gandhi conseguiu, e ele disse o seguinte: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Tá? Errar, você vai errar. E essa dinâmica de tentativa e erro faz parte. Mas se você não tentar nada, nada vai acontecer. E emocionalmente, você vai ficar quebrado, frustrado. Tá? Eu trouxe para vocês hoje aqui conceitos muito superficiais. Mas se vocês colocarem em prática e buscarem ajuda de um mentor, de alguém mais experiente, alguém que já caminhou um pouco mais, se vocês conseguirem definir isso, começarem a dar passos, por menores que sejam, vocês vão chegar lá. E termino de fato com a parábola que Jesus contou, a parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que é lançado na terra e é a menor das sementes de hortaliça. Mas ela cresce e se transforma numa hortaliça de 2,5 metros. Tudo começa com um grão. Não quero começar
grande. Comece pequeno. Um tijolinho por dia. Mas sempre. Tá bom? Semana que vem, nós vamos trabalhar exatamente sobre autodisciplina. Como desenvolver autodisciplina. A disciplina de dar passos e de não fugir daquilo que é difícil. Nós temos a tendência muito grande de fugir, de procurar o caminho mais fácil. Ah, esse casamento só chato, o caminho mais fácil qual é? Fora. Ah, esse negócio está muito difícil, ah, o mercado está ruim, cai fora. Não é verdade? Relacionamentos, tudo isso. A gente vai trabalhar essas questões na próxima semana.